Amados irmãos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, este programa é um programa do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Neste trimestre, estamos estudando uma lição muito importante, tema geral sobre o desafio da evangelização, comentarista, o pastor Cláudio Honor de Andrade, obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda criatura. Na lição anterior, falamos sobre a evangelização dos grupos desafiadores e na lição de hoje, que é a lição de número 7, nós estamos aqui com o tema a respeito do evangelho no mundo acadêmico e político. O texto áureo da nossa lição se encontra em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 4 e 5, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E a verdade prática declara o seguinte: somente o Evangelho de Cristo, no poder do Espírito Santo, para destruir as fortalezas e a resistência do universo acadêmico e do mundo político. Então, meus queridos telespectadores, você é o nosso convidado para que, a partir deste momento, possamos estudar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E o ponto central da nossa lição de hoje é que nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos fazer a diferença tanto no mundo acadêmico quanto no mundo político, onde ali tem muitas almas que também precisam de Jesus. Está comigo nesta ocasião o professor e presbítero Soares, e daqui a pouco nós vamos fazer um breve intervalo e já já retornaremos para começar o estudo da nossa lição de hoje. Fique conosco. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Mais uma lição maravilhosa. A lição número 7, onde nós vamos tratar de um assunto importante. O pastor Fábio já deu a sua palavra introdutória. O Evangelho do mundo acadêmico e político. Realmente são duas grandes áreas extremamente relevantes e importantes que o Evangelho de Cristo Jesus precisa chegar. Então, realmente é de grande relevância que o evangelizador possa realmente ter essa visão micro e macro, realmente, de levar, de anunciar as grandezas de Cristo Jesus por todos os quadrantes da terra, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Na lição anterior, nós debatemos, nós estudamos, refletimos bastante sobre 3 grandes grupos desafiadores, o grupo das prostitutas, o grupo dos drogados, o grupo dos homossexuais e dos criminosos. E agora destacando esses 2 grandes grupos e extremamente importante, que nós, como evangelizadores das boas novas de salvação de Cristo Jesus, possamos realmente atingir esses grupos, porque os mesmos também merecem entender e abraçar a causa de Cristo Jesus, a sua boa notícia de salvação e de redenção em Cristo Jesus. Então, logo aqui na introdução, nós queremos destacar algumas questões importantes, a evangelização nas universidades, nas academias, como assim, academias, escolas, que esse termo já vem desde da Grécia Antiga, desde as escolas platônicas, e assim por diante chegou até os dias atuais no século XXI. Então, esse termo de academia. Então, a evangelização nas universidades também deve ser uma prioridade máxima da igreja, de igual sorte como foi com os grupos anteriores que se constituiu desafio para toda a igreja de uma forma geral. E a igreja, ela não foge em momento algum de alcançar esses diversos grupos que se apresentam na sociedade odierna. Então, é uma prioridade máxima da igreja atingir, levar a boa nova de salvação os cientistas, os educadores, os formadores de opinião. A academia, onde está, vamos dizer assim, a nata, vamos dizer assim, dos pensadores da sociedade contemporânea, onde realmente saem determinadas pesquisas que vão contribuir para o progresso da sociedade, da tecnologia e do humanismo de uma forma geral. Então, esse grupo aí é um grupo
vamos dizer assim, um grupo especial, pessoas realmente se dedicam, passam a vida inteira pesquisando determinadas áreas da ciência de uma forma geral, e aí são alvo iminente, alvo fixo do Evangelho de Cristo Jesus, e nós, em momento algum, podemos deixar de fora esses grupos especiais, tanto os educadores, os pesquisadores, os cientistas de uma forma geral, e também os políticos, que mais adiante nós vamos comentar sobre os mesmos. Então, é uma lição realmente interessante, uma lição realmente que vai ser edificante para todos nós, como professores, como alunos da Escola Bíblica Dominical, trazendo os nossos pontos de vista, as nossas colocações concernentes a essa temática tão importante. Destaco um texto que está escrito na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 até o versículo 2, que diz assim: é importante você, meu caro telespectador, meu querido irmão, meu caro professor, você possa abrir a sua Bíblia e vamos estudar todos juntos, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz assim o texto, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogai-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformai para a renovação da vossa mente. Muito interessante a colocação aqui, a recomendação do apóstolo Paulo. Nós, como cristãos, como evangélicos, precisamos, independente do local que possamos estar, possamos influenciar as pessoas. A igreja é uma agência influenciadora das verdades de Cristo Jesus e não deixar ser influenciada. Isso é um ponto importante que eu acredito que no transcorrer da lição aqui nós vamos destacar. Então, o cristão, o obreiro, deve ser luz do mundo, sal da terra, levando a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Então, isso é um ponto a se destacar dentro da prioridade máxima da igreja de levar a boa nova de salvação de Cristo Jesus. Pastor Fábio. É verdade, professor Soares, meu querido telespectador. Nesta lição a respeito da evangelização dos acadêmicos e dos políticos, é importante a gente meditar. Eu estava lendo há poucos dias um livro, O Cristão e a Universidade, que é um livro recentemente publicado pela CPAD, de autoria do pastor Valmir Nascimento, e ele estava falando de uma pesquisa dizendo que dos evangélicos que entram na universidade, cerca de 60% se desviam dos caminhos do Senhor, apenas 40% continuam professando a fé em Cristo. Então isso é um dado muito preocupante, é um dado alarmante, e realmente temos tido conhecimento e experiências de ver muitos jovens que chegam crentes na universidade, mas em pouco tempo muda completamente a sua cabeça, muda completamente a sua opinião, e já depois de algum tempo a gente não reconhece mais. A sua fé já foi embora, os fundamentos da fé cristã já foram por água abaixo que ele tinha, e aí a sua cosmovisão é mudada completamente. Então, nessa lição de hoje, nós temos a oportunidade de refletir sobre esse assunto, tanto no sentido de que a gente possa ajudar os nossos universitários, tanto alunos quanto professores, para que eles possam permanecer firmes na fé em Cristo e, além de estarem firmes na fé em Cristo, também possam testemunhar do Evangelho num ambiente tão hostil à pregação do Evangelho. A academia é um ambiente onde impera muito o ateísmo, onde há uma resistência muito grande à mensagem do Evangelho. O ateísmo e o secularismo, de uma forma muito forte, se opõem contra o Evangelho. Falar em Jesus, falar do nome de Jesus, falar na Bíblia, no ambiente acadêmico, muitas vezes é motivo de chacota e de piada por alguns colegas. Eu, como professor universitário, na minha formação profissional, formação e atuação profissional, vivo dentro da universidade diariamente e sei como não é fácil, mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Eu entrei na universidade, já era
crente, já era novo convertido, tinha um ano mais ou menos de crente. Tivemos algumas dificuldades, alguns desafios, mas Deus nos ajudou, Deus nos superou e ali pudemos terminar o nosso curso, fazer pós-graduação e permanecer firme nos caminhos do Senhor e não mudar e não seguir essa onda secularista e ateísta que tem na universidade. E na nossa lição de hoje, meu querido telespectador, nós vamos meditar a respeito de 4 jovens, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Eles eram da nobreza real, né, e dos nobres lá de Jerusalém. Eles foram levados cativos para a Babilônia. O capítulo 1 do livro do profeta Daniel, versículo 3, mostra, né, que eles eram da linhagem real e dos nobres. E no versículo 4 de Daniel, capítulo 1, diz que eram jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e competentes para assistirem no palácio real. Eles foram para a Babilônia e o rei Nabucodonosor matricularam ele lá na Universidade da Babilônia para ensinar a eles a cultura babilônica e a língua babilônica. Então, o objetivo de Nabucodonosor era que esses jovens crentes que vieram lá de Jerusalém, embora doutos, embora muito cultos, eles pudessem fazer um curso de formação na cultura, nos costumes, na religião e na língua da Babilônia. Um processo de mudança cultural, de revolução cultural na vida daqueles jovens. Mas nós vemos aqui, no tópico 1 da nossa lição, Daniel na Universidade da Babilônia, juntamente com os seus colegas, eles tiveram uma atuação diferente. Então, no tópico 1.1 da nossa lição, fala uma vida testemunhal. Antes mesmo de serem matriculados na Universidade Babilônica, eles resolveram firmemente no seu coração não se contaminar com a cultura caldaica. Aqui em Daniel, no capítulo 1, versículo 8, é um texto muito interessante que deve servir de texto áureo para todos os universitários que chegam na universidade para seu curso de formação profissional. Diz assim Daniel 1:8: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho, né, que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele lhe permitisse não contaminar-se. Então, o que chama a atenção aqui em Daniel 1:8 é o propósito firme de Daniel de não se contaminar com as iguarias do rei. Ele não deixou se levar, né, por aquele conhecimento, por aquela posição social. Daniel não foi para a Babilônia como um escravo para viver numa senzala, ou em trabalhos forçados, outra coisa qualquer. Daniel, ele foi para lá, né, para viver no palácio real e estudar e ser instruído em toda a ciência da Babilônia, semelhante ao que Moisés também foi instruído em toda a ciência do Egito. E aí, professor Soares, os crentes devem ser orientados, como diz aqui o nosso comentarista, para testemunharem de Cristo, tanto também no campus universitário. Então, a atuação do cristão na universidade deve ser não somente de resistir aos ataques à fé cristã, deve ser não somente deles permanecerem fiéis, mas também terem uma atitude proativa, evangelizadora, de testemunhar e de falar da palavra de Deus. É verdade, é uma oportunidade ímpar, né, que os universitários jovens vão ter, cristãos, nós nos estamos referindo nesse sentido aqui, para testemunhar, para realmente falar das grandezas do reino de Deus. Como o senhor destacou muito bem, né, é um ambiente onde impera o materialismo, o naturalismo realmente muito forte. E aí o cristão, que muitas vezes precisa ter uma capacitação, precisa ter um conhecimento bíblico sólido, para que possa realmente fazer frente com calma, com cautela, com sabedoria, como assim esse Daniel aqui, destacado aqui no livro profético, e seus companheiros, fizeram na corte babilônica.
Nós vamos fazer agora um breve intervalo, logo após estaremos dando continuidade a essa argumentação, em nome de Jesus. Aguarda só um pouquinho. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Estamos estudando a lição de número 7 da Escola Bíblica Dominical, que tem como título O Evangelho no Mundo Acadêmico e Político. No final do bloco anterior, estávamos falando a respeito de Daniel e os seus colegas, aqueles 4 jovens que foram para a corte real de Babilônia, e ali eles estavam matriculados na Universidade da Babilônia com aquela missão de aprender todo o conhecimento humano e toda a cultura e a língua dos babilônicos. Mas Daniel colocou no seu coração não se contaminar, não se deixar levar, por aqueles conhecimentos e por tudo aquilo que denotava um afastamento da sua fé em Deus. E isso mostra a importância do testemunho cristão. Jesus falou em Mateus, no capítulo 5, versículo 16, Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, o cristão, ao entrar na universidade, ele deve continuar servindo a Deus, dando bom testemunho, e o bom testemunho dele diante de todos aqueles acadêmicos vai glorificar o nome do Senhor. Então, é uma responsabilidade muito grande. Infelizmente, alguns entram na universidade, ao invés de fazer a diferença, ao invés de serem diferentes, conforme o Evangelho mostra, infelizmente se mistura com o mundo e perde o seu brilho, perde a sua luz. Outro aspecto importante, não somente dar bom testemunho, mas também ser uma apologeta da fé cristã, defender o Evangelho, como diz Filipenses 1:16, e Pedro, ele falou que devemos santificar Cristo em nossos corações e estar sempre preparados para responder a cada um que pedir a razão da fé que há em nós. Então, a nossa fé, ela também é razoável. Não existe uma incompatibilidade total entre fé e razão. É bem verdade que em algumas situações não podemos compreender pela razão, não podemos explicar algumas coisas pela razão e explicamos e entendemos pela fé. Mas isso não significa que tudo que nós cremos e pensamos e praticamos seja irracional. Absolutamente. A Bíblia diz que pela fé entendemos. Então, o crente universitário, ele deve estar preparado. O professor Soares deve ser um bom aluno da Escola Bíblica Dominical. Os jovens que vão entrar na universidade, que estão se preparando para entrar na universidade, devem ser bons alunos da Escola Dominical, pessoas que gostam da leitura da Bíblia, de uma boa literatura evangélica, para ter um bom lastro bíblico, teológico e cultural para fazer frente aos desafios que encontra no mundo acadêmico. Sem sombra de dúvida, todo esse conhecimento ele é necessário para ser um apologeta, como você destacou muito bem. Os professores, nas suas especialidades diversas, são homens e mulheres de conhecimento científico, sim, são. Embora os alunos calouros, mas um cristão, se ele é pautado nas sagradas letras, ele não tem que temer. Ele tem que respeitar, tem que ter sabedoria da parte de Deus e a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque quem convence o douto ou o indouto, na verdade, é o Espírito Santo de Deus. É importante que o caro aluno acadêmico nas universidades possa ter essa consciência. Eu acredito que a maioria dos cristãos tem essa consciência e não possa perder o foco. Mas faz-me lembrar de um caso de um colega meu, que eu não quero citar o nome, mas o fato pastor Fábio deu uma estatística aqui preocupante sobre a questão de muitos alunos que entram, que ingressam nas academias, nas universidades, e aí começa a ser influenciado pela filosofia humanista, e aí começa no meio da carreira, começa a abandonar a sua fé original.
Isso é lamentável, isso não é para acontecer. Eu já entrei em alguns cursos universitários e realmente respeito os meus professores, continuo respeitando os professores da universidade, porque realmente são pessoas capacitadas, são pessoas realmente que lutaram para chegar ali pelos seus méritos próprios, mas eu não vou temê-lo em momento algum. Pelo contrário, em um determinado episódio, conto sempre isso, por onde eu passo na escola bíblica dominical, cheguei numa aula de filosofia, e aí a primeira aula de filosofia, o professor, pastor Fábio, meu caro telespectador, ele colocou na lousa lá e colocou a verdade. Eu disse, eita rapaz, ele vai colocar essa palavra aí, a verdade? Eu cá comigo, né? Mas lá... E aí ele colocou o que é verdade. Aí a sala tinha mais ou menos 40 alunos. Aí ficou perguntando um a um o que é verdade. Aí chegou a minha vez, ele chegou para mim. O que é verdade para você? Aí perguntou meu nome, porque ele não sabia meu nome ainda. Aí eu me apresentei. Aí eu disse, o senhor quer mesmo saber o que é a verdade? Sim, eu quero saber a verdade, a sua verdade, no seu entendendo o que é a verdade. Aí eu citei João 14,6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele deu uma gargalhada muito grande e essa gargalhada realmente ficou na história. Para resumir a conversa aqui, meu querido irmão, meu caro telespectador, eu não consegui pagar essa disciplina. Por quê? Porque ele me marcou. Ele me marcou porque eu fui um apologeta. Eu fiquei defendendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todas as vezes que eu fazia isso, ele ria na minha cara. Mas aí o Evangelho de Cristo Jesus foi pregado, foi ensinado, e eu paguei essa disciplina em outra faculdade, né? Porque, na verdade, ele não aceitava o Evangelho de Cristo Jesus. Então é isso que o pastor Fábio destacou. Há um certo... um temor, sei lá, por parte dessas pessoas, uma aversão muito grande nesse aspecto. Mas nós observamos aqui um caso bem interessante também, nas páginas bíblicas aqui em Daniel. Daniel, realmente um homem sábio, um profeta da parte do nosso Deus, fez a diferença. Eu acredito que no momento oportuno, depois eu fui descobrir que essa pessoa era um crente desviado, toda a família da Assembleia de Deus, mas era um mestre, né, na área da filosofia, numa determinada faculdade, e aí depois eu fui saber dessas informações. Que bom, eu fui saber essas informações. Na verdade, era uma pessoa desviada que precisava escutar de Jesus, e Jesus me utilizou naquele momento. Então, Jesus quer utilizar você também nas academias. A exemplo de Daniel e a exemplo dos seus 3 companheiros aqui. Mas observa aqui, meu querido irmão, quem foi Daniel? Daniel, na verdade, diz determinado escritor que Daniel foi um homem capaz de vencer os traumas do passado sem azedar o coração, diz certo autor. Muito interessante essa colocação aqui, realmente não deixe o seu coração azedar. Fale de Jesus com sabedoria nas academias e deixe o Espírito Santo realmente plantar semente no coração dessas pessoas que não aceitam o Evangelho de Cristo Jesus, a verdade sacrossanta de Cristo Jesus. Quem foi Daniel? Daniel foi um intérprete. Daniel foi um vidente. Nós encontramos em várias passagens, em todo o contexto do livro do profeta Daniel, Deus usando Daniel em profecias, Deus usando Daniel em visões. Então Daniel foi um vidente, foi um profeta da parte de Deus. Quem foi Daniel? Daniel foi um homem cheio da sabedoria de Deus. Então, na academia, Deus quer te encher de sabedoria, mas é necessário que você se prepare, leia as Sagradas Escrituras, ore, peça ajuda divina, porque quem convence o homem do seu estado de pecado e condenação eterna é o Espírito Santo de Deus. Por mais conhecimento intelectual, por mais literatura, que é importante você ler, mas fique na dependência do Espírito Santo de Deus, que ele vai te usar e você vai plantar semente. Talvez você não possa ser aquela pessoa que vai colher, mas você vai ser aquela pessoa que vai plantar a semente. E no momento oportuno, Deus vai colher essa alma que você plantou através de outras pessoas. Então esse é o mecanismo, pastor Fábio, que eu entendo, que Deus vai utilizando os seus instrumentos ao longo da academia, dos cursos específicos que determinado cristão possa realmente adentrar as academias. A exemplo de Daniel, Deus encheu Daniel de sabedoria, encheu Daniel de fidelidade, de integridade. Uma coisa muito importante também na academia, que eu acredito, pastor Fábio, meu caro telespectador, que fala mais do que as palavras, é o testemunho, é a vida do aluno. Como, por exemplo? O aluno que é assíduo nas aulas do professor, um aluno que faz todas as atividades que o professor passa, pesquisa, é um aluno obediente, um aluno realmente que não tenta ser aquele aluno cego, né? A expressão é essa mesmo, mas que ele está sempre ao próximo do professor, tirando as suas dúvidas, sendo humilde, não sendo arrogante para com o seu mestre.
Porque à medida do possível que o aluno ele se torna um tropeço na vida do professor, ele criou uma barreira automaticamente para ele nos seus estudos e também para a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Então, ser íntegro é exemplo de Daniel, ser fiel à palavra de Deus, o testemunho realmente vai falar mais do que as próprias palavras. É verdade. Falamos há pouco tempo aqui de Mateus capítulo 5, versículo 6, Jesus falou, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essas boas obras não são somente relacionadas ao seu comportamento moral, ao seu testemunho moral, vamos dizer assim. Mas também essas boas obras, elas estão relacionadas à sua excelência acadêmica, como diz aqui no tópico 1.2 da nossa lição. O crente, ele deve ser, se ele for aluno, ele deve ser um bom aluno, cumpridor dos seus deveres, de chegar na hora certa na aula, permanecer na aula o tempo todo, de não faltar à aula, prestar atenção à aula, ser estudioso, estudar, fazer as atividades, as tarefas, os exercícios solicitados na disciplina e nunca, absolutamente nunca, colar, a cola, o fila, como o pessoal diz, e muitos outros adjetivos que inventam, isso não é coisa de crente. A cola, a fila na sala de aula, na prova, é uma desonestidade, é uma corrupção, e jamais um crente pode se envolver nisso aí, né, de fazer qualquer fraude intelectual ou acadêmica. Também o crente deve ser uma pessoa estudiosa, que tire notas boas, que tenha um histórico escolar, vamos dizer assim, recheado de notas boas e não viva perdendo disciplina. Então as pessoas, ao olharem para o crente, devem perceber nele uma capacidade, uma pessoa que é dedicada, uma pessoa capacitada, uma pessoa inteligente, cumpridora dos seus deveres. Inclusive nós vemos aqui em Daniel capítulo 1, versículo 20, que em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Nós louvamos a Deus porque nós temos visto alguns irmãos, algumas irmãs que, como alunos na universidade, têm dado bom exemplo, têm se dedicado, têm estado entre os melhores alunos da turma, e isso glorifica o nome do Senhor, isso glorifica o nome de Jesus. Por outro lado, infelizmente, alguns na carreira acadêmica não cumprem os seus compromissos e é um péssimo aluno, e isso dá muito mau testemunho. A academia não vê com bons olhos pessoa que se diz cristã, pessoa que se diz que crê em Cristo e é um péssimo aluno, não gosta de estudar, chega atrasado nas aulas, falta às aulas, copia, cola nas provas, enfim, faz muita coisa que não deve fazer. Isso é um péssimo testemunho para o cristão. Então, conforme o tópico 1.2 da nossa lição, a mediocridade acadêmica depõe contra o Evangelho. O crente que ama a Cristo adora-o também com as suas notas, graduações, mestrados e doutorados. Ou seja, ele busca excelência, ele busca se aperfeiçoar, ele busca aprender, ele busca fazer o melhor, ele dá o melhor de si. Então, professor Soares, conforme diz no nosso tópico 1.3, é uma carreira testemunhal. Ele começa a dar bom testemunho na universidade já como aluno e passa lá os 5 anos na universidade, 4 anos conforme o curso, dando bom testemunho em todos os aspectos, e isso vai continuar também na vida profissional, vai continuar também em diante. Sim, com certeza, né? É importante o testemunho. O testemunho é fundamental, como você destacou muito bem. A excelência, buscar sempre a excelência, né? No período estudantil é salutar, é importante, tanto para ele como para o professor que está ali orientando, conduzindo o processo de ensino-aprendizagem dentro daquela profissão específica. Então, todas essas recomendações é extremamente importante. Muito bem, terminamos esse bloco, vamos para o próximo bloco em nome de Jesus.
Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje estamos estudando uma lição muito interessante a respeito da evangelização dos acadêmicos e políticos. E o nosso texto bíblico base aqui se refere à história de Daniel, em que ele e 3 colegas, aqueles 4 jovens, foram para a Universidade da Babilônia ser instruídos em toda a cultura e toda a língua da Babilônia, mas que ali eles tiveram um propósito de permanecerem firmes e fiéis nos caminhos do Senhor. Eles não se deixaram contaminar por aquele conhecimento, por aqueles costumes, por aquela posição. Tem pessoas que se contaminam com determinadas posições e esquecem o Evangelho. A nossa dedicação na universidade, como estudante, como professor, como profissional, deve ser a melhor possível. Devemos estar entre os melhores, não devemos ter um comportamento medíocre, mas devemos saber separar as coisas, porque nem tudo que é ensinado na universidade é bom e edifica. Então nós temos que, como diz um velho ditado, temos que comer o peixe separando a carne das espinhas. Então a Bíblia diz, examinai tudo e retende aquilo que é bom. Meu irmão, você porque entrou na universidade agora, não fique metido, não fique achando que é melhor do que os outros, não fique com o rei na barriga, porque há uma pressão muito grande. Eu lembro que quando eu ingressei na universidade em 1989, passei 5 anos na minha graduação em agronomia, o que mais a gente ouvia lá era muitos colegas falando, você, como é que pode, você é universitário pensar desse jeito, você é universitário agora, você agora é isso, você agora é aquilo, você não pode mais pensar dessa forma, você tem que ter uma mente mais aberta, você tem que ter um pensamento mais amplo e não sei o quê. Nós não somos a favor do anti-intelectualismo, absolutamente. Somos a favor do intelectualismo, somos a favor do estudo científico das coisas, mas nós temos que saber examinar tudo e reter o que é bom. A palavra de Deus, o Evangelho, é a verdade absoluta. Jesus estava orando ao Pai e disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós devemos saber em quem temos crido e permanecer fiéis nos caminhos do Senhor e não ser levado por esse efeito manada que acontece na universidade. As pessoas entram na universidade, mas todo mundo faz isso, todo mundo pensa assim, todo mundo fala isso, todo mundo crê dessa forma, eu vou também seguir. Não, senhor. O crente, ele não deve seguir nem a maioria, nem a minoria. O crente deve seguir a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. E no tópico 2 da nossa lição, Deus na Academia Babilônica, no 2.1, temos aqui uma questão de um sonho do rei Nabucodonosor, que teve um sonho a respeito do futuro, dos impérios que ia acontecer, se suceder após o dele, após o Império Babilônico. Então ele teve esse sonho lá na Babilônia e ninguém sabia interpretar. Ele não sabia a interpretação, não sabia o que fazer. Aquele sonho perturbou bastante ele, sem saber qual era o futuro do seu reinado, qual era o futuro do seu império. E ali convocou todos os sábios da Babilônia, todos os acadêmicos da Babilônia, e ninguém poderia interpretar o seu sonho. E chegou a situação de que ele decretou ali a morte de todo mundo, de toda a academia. Vamos extinguir a academia, vamos matar todos esses acadêmicos, porque na hora que a gente mais precisa deles, eles não resolvem. Cadê o conhecimento deles? Então foi isso que Nabucodonosor fez, e Daniel era um dos acadêmicos, e aí Daniel pediu a oportunidade e a palavra, e disse que o Deus do céu, ele tem poder
para poder resolver, para poder esclarecer e revelar aquele conhecimento. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a academia e a universidade têm produzido muito conhecimento bom, têm produzido muito conhecimento edificante, que ajuda e que contribui para o avanço da tecnologia, para a melhoria da sociedade, mas eu quero te dizer uma coisa, a academia não é tudo, a academia não faz tudo. Tem muitas coisas na nossa vida, no dia a dia, que chega numa situação que topa. Que o conhecimento científico não dá jeito, que a tecnologia não dá jeito, e como diz um ditado bem comum, aí só Jesus na causa. Até mesmo muitas enfermidades e doenças que acontecem nas pessoas, às vezes são de origem maligna, são demônios que às vezes oprimem as pessoas e aí não tem remédio, não tem tratamento médico que dê jeito, porque aí já é uma enfermidade de origem espiritual. Então nós temos que entender e compreender que a vida do ser humano, ela envolve tanto a dimensão cognitiva do conhecimento, do intelecto, mas também envolve a dimensão espiritual, envolve a dimensão psicológica, da alma, a dimensão dos sentimentos. O ser humano, a vida é muito mais complexo. Nós não podemos, professor Soares, achar que o ser humano é apenas uma máquina material, que você, sabendo, conhecendo todas as peças e engrenagens, vai resolver todos os problemas. Chega a situação na nossa vida que até ali, a ciência dali para frente não pode mais resolver, e aí só um milagre, só uma intervenção divina pode dar vitória. É verdade, pastor Fábio. Interessante, faz me lembrar de um pensador, de um filósofo chamado Kierkegaard. Ele disse que a fé é um salto no escuro. Na verdade, a fé não é um salto no escuro, pelo contrário. A fé é um salto realmente na verdadeira e eterna esperança de Deus, Criador dos céus e da terra. Então, como diz o escritor dos Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, quem tem fé acredita de sobremodo naquilo que ele não está vendo, aparentemente. O materialismo, muitas vezes ele cega isso. Então é isso, nós observamos claramente que a academia tem a sua importância, tem o seu valor, como o pastor Fábio destacou muito bem. Nós, como acadêmicos e ex-acadêmicos, nós entendemos perfeitamente isso. A importância, a relevância da academia para a sociedade atual é importante. Mas chega um ponto, como o pastor Fábio destacou muito bem, chega um ponto que topa. E aí é só um salto na fé, no Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Então, meu querido jovem, não fica alienado pela academia. Tem muito jovem que adentra a academia e se aliena, se perde, fica ofuscado com aquele conhecimento humanístico. Mas, pelo contrário, faz-me lembrar aqui um texto lá em Provérbios. Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. 1.005 cânticos, um homem realmente de conhecimento de zoologia, de biologia, tinha um conhecimento de botânica, tinha um conhecimento amplo, dentro daquela cultura de então. Então, Salomão destaca aqui no capítulo 3, versículo 13, feliz o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento. Que conhecimento é esse? É conhecimento da revelação bíblica, da revelação do Antigo e do Novo Testamento. E aí, nada de humanismo nesse sentido aqui, mas, de uma certa forma, de conhecimento de verdades revelacionais da parte do nosso Deus. O pastor Fábio destacou muito bem, a Bíblia nos apresenta verdades absolutas. Isso é um dos grandes confrontos com o racionalismo atual. E isso, na verdade, é pregado aí nas academias um relativismo que vai contrária àquilo que a Bíblia apresenta como valores absolutos. Então, valores absolutos, revelacional, está na Bíblia. Valores relativistas são aí propagados pelas academias, de uma forma geral. Ou seja, a academia propaga valores relativistas, ou seja, o que pode ser verdade para mim, não pode ser verdade para você. Então, é relativo. Então, a Bíblia não. É por isso que eles não conseguem entender.
porque a Bíblia só se discerne espiritualmente. É necessário que o homem natural compreenda as coisas espirituais, como assim asseverou o apóstolo Paulo. Então, meu querido irmão, meu caro telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, o tópico 2.2, a resposta teológica evangélica. Naquele momento de crise e diante da própria morte, Daniel apresenta corajosamente a resposta divina. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Então, há um Deus que é Senhor da história. Deus está fora do tempo, dentro do tempo, controlando o tempo. Ele é Senhor da história. Quer a natureza, quer a academia aceite isso, negue isso, é fato escriturístico. E nós cremos na Bíblia Sagrada, perfeitamente. Então, nós cremos que Deus revela as coisas ocultas que os astrólogos e outros magos aí da vida, né, não conseguem fazer isso. Ao contrário, isso que Deus proporcionou para Daniel naquele contexto, revelando aquilo que estava oculto para o imperador, para o monarca Nabucodonosor. Então, isso é uma realidade bíblica, profética, que aqui Deus concedeu a Daniel e pode conceder também nos dias atuais. Então, nós entendemos claramente, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos, ele, pois, fez saber o rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos tempos. Então, na verdade, era uma revelação escatológica do que iria acontecer no futuro. Então, é o Deus de Israel que realmente consegue fazer coisas miraculosas, coisas realmente grandiosas. Somente o Deus, Criador dos céus e da terra, tem esse poder. Então, o cristão, na academia, ele não tem que ter vergonha de falar essas verdades revelacionais que está registrada no texto sagrado, porque vai ser realmente rebatido, vai ser realmente gracejado pelos supostos, pseudos sábios. Pelo contrário, nós vamos testemunhar daquilo que a Bíblia revela ao longo dos séculos. Então, a resposta teológica evangélica é essa. E assim o profeta fez saber a Nabucodonosor o programa divino para os últimos dias, para os acontecimentos futuros. Somente o Evangelho de Cristo pode responder às questões que tanto angustia a humanidade, as questões existenciais, as questões, as mazelas da sociedade, os conflitos humanos, sociais de então. Só Deus tem uma resposta definitiva, meu querido irmão. Então, fique ciente disso, propague isso, ensine isso e viva isso. Não é verdade, pastor Fábio? É verdade, professor Soares. A modernidade e o iluminismo achou que poderia ser feliz no mundo sem Deus, tirar Deus da jogada, e achar que o conhecimento científico, tecnológico e a educação e as instituições seriam brilhantes o suficientes para construir um paraíso aqui na Terra e o homem ser feliz para sempre, mas vemos que ao longo dos anos, das décadas, que esse modelo tem fracassado e tem aumentado muito as guerras, fomes, pestes, desigualdades sociais e o ser humano cada vez mais embrutecido e aumentando tantos problemas de violência, terrorismo, infelicidade, depressão, angústia. O homem está doente. No século XXI, o homem está doente, perdido, mas Jesus é a solução. Vamos fazer mais um breve intervalo e daqui a pouco retornaremos para debater o tópico 3 da nossa lição, que vai falar sobre a intervenção de Deus na política babilônica. Nós vamos comentar aqui a respeito dessa área política que também é muito importante. Fique conosco e até já. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para estudar o terceiro e último tópico da nossa lição de hoje, a intervenção de Deus na política babilônica. Falamos muito nos dois primeiros tópicos, a ênfase sobre a questão da evangelização do mundo acadêmico. Temos que estar preparados para testemunhar de Cristo nesse ambiente tão hostil ao Evangelho. E nesse momento agora nós vamos falar sobre a questão da evangelização no mundo político. Nós vemos na Bíblia Sagrada vários homens de Deus, várias pessoas que viveram no mundo político, como José, que foi governador do Egito
José, que veio lá do Egito como escravo, foi preso, passou um tempo na prisão, era escravo de Potifar, mas Deus o colocou numa posição de destaque como governador do Egito, e ele foi muito competente. Deus deu sabedoria a ele e fez ali uma brilhante administração e salvou muita gente, muitas pessoas ali da guerra, da fome. Vemos no caso de Daniel e também os seus colegas, que eram funcionários públicos, da alta corte da Babilônia, eram príncipes da Babilônia, também serviam lá no palácio. Eles estavam no meio político, administrativo lá da Babilônia. Vimos que Moisés foi criado no palácio de Faraó, ele foi instruído em toda a ciência do Egito. O profeta Isaías também vivia muito no palácio real, e nós vemos que esses homens de Deus não se contaminaram, esses homens de Deus, eles não se corromperam, porque estavam vivendo num ambiente político. E nós vemos aí ao longo da história também que muitas pessoas foram levantadas por Deus no âmbito político, no âmbito dos direitos civis, para trazer grandes contribuições para a sociedade. Podemos destacar aqui o Wilberforce, que era um político inglês evangélico, cristão, que trabalhou muito na questão do fim da escravatura, não somente na Inglaterra, mas em todas as colônias inglesas e no mundo inteiro. O Martin Luther King, que trabalhou muito na conquista dos direitos civis para os negros lá nos Estados Unidos, e tantos outros que fizeram revoluções pela paz, sem semear o ódio, sem semear a luta de classes, sem semear a falta de amor, o desamor entre as pessoas, mas argumentando, mostrando e amando. Essa é a maior revolução. Todo mundo conhece a linguagem do amor. E nós vemos que lá na Babilônia, o governo babilônico estava em decadência. Primeiro que ali já era uma nação pagã, todos os governantes ali eram pagãos, idólatras, que estavam ali, mas Daniel e seus amigos permaneceram fiéis ao Senhor. Mas aconteceu uma certa ocasião que Belsazar, que herdou o trono de Nabucodonosor, ele fez uma lambança lá, uma orgia, uma festa tremenda ali no seu palácio, e usou os vasos sagrados que Nabucodonosor tinha trazido do templo lá em Jerusalém, e ele usou ali aqueles vasos para beber naquela orgia com mulheres, concubinas, com muita depravação naquela festa profana ali. Ele profanou os vasos do Senhor, os vasos sagrados do templo, e Deus não se agradou daquela situação, e Deus pronunciou aquela sentença contra aquele reino. É importante a gente entender que Deus, ele é soberano, e todo o poder no céu e na terra pertence a Deus. Na hora que Deus quiser intervir em qualquer governo, em qualquer nação, em qualquer estado, Deus intervém. Ele pode colocar rei, ele pode tirar rei, ele pode colocar presidente, ele pode tirar presidente, ele pode colocar governador, ele pode tirar governador, e assim por diante. Nenhum poder é autônomo em si mesmo. Os homens só fazem aquilo que até onde Deus permite que eles façam. É bem verdade que o povo, uma nação, eles têm os governantes que merecem. Os governantes são consequências. O que eles fazem de bom ou ruim reflete muito o caráter e as intenções da sociedade. É uma amostra da sociedade. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus não está alheio ao que está acontecendo em todas as nações da terra. Ele tem tudo, a Bíblia diz que ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, e ele é soberano. Então chegou um ponto ali que Belsazar afrontou demais a Deus, e Deus permitiu ali que ele perdesse o poder, perdesse o trono, e os medos e os persas se uniram ali numa aliança e derrotaram a Babilônia.
nenhum governo, nenhum governante, nenhuma autoridade pode ficar metida, arrogante, prepotente, achar que é dono de tudo, que pode todas as coisas, e muito menos se apresentar como um Messias, como um salvador da pátria, né, como autossuficiente em tudo, mas temos que ter humildade, porque Deus, Ele é soberano e controla todas as coisas, e esse meio político, administrativo, do serviço público, estadual, municipal, federal, e também o meio político, tem almas, tem pessoas que precisam de Jesus, precisam ouvir o Evangelho. Nós, como crentes, sal da terra e luz do mundo, devemos também influenciar este meio. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, inclusive diante dos acadêmicos e políticos, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, professor Soares, também os cristãos devem também dar bom testemunho, evangelizar, também dentro desse contexto, tanto acadêmico quanto político. Agora, uma coisa importante é que sejam pessoas preparadas socialmente, preparadas biblicamente, teologicamente, espiritualmente, e também pessoas que sejam vocacionadas. Nem todo mundo, muitas vezes, tem irmãos e irmãs que são excelentes crentes, têm um bom conhecimento bíblico, teológico, têm uma boa formação cultural, mas não são vocacionadas para a vida pública. Então isso é importante, não é? Sem sombra de dúvida, é importante que aquele que é vocacionado realmente possa abraçar essa causa, realmente propagar no seu meio, onde Deus proporcionou, concedeu que ele estivesse, princípios cristãos realmente possa ser uma marca na vida dele e ele possa fazer jus àquilo, à visão cristã de uma forma bem equilibrada. É um desafio, realmente é um desafio no meio tanto acadêmico como no meio político. O sistema político, ele realmente é corrupto, o sistema político é corrupto. Faz-me lembrar de uma frase de Rui Barbosa, né? Que a política, olha só o termo que eu estou me referindo, não a politicagem partidária, mas a política, na verdade, é a saúde dos países moralmente sadios. Pergunto eu, será que o nosso país, Brasil, está politicamente sadio? Será que se Deus proporcionar, estou apenas refletindo, colocar um determinado cristão do ambiente político, ele vai fazer jus aos princípios bíblicos? Bom, são questões que nós estamos aqui refletindo, mas eu peço a Deus, eu oro que Deus, que colocou determinada pessoa naquele local, Deus vai se responsabilizar e Deus vai dar força a ele para que ele realmente faça jus aos princípios bíblicos. Isso é uma prerrogativa, entendo eu, à luz do texto sagrado, sadia, tanto para ele como também para a fé cristã. E automaticamente está propagando a boa notícia de Cristo Jesus, anunciando as verdades do reino de Deus. Então nós encontramos aqui essas características em Daniel. No tópico 3.2, né, Daniel, o incorruptível. Nós observamos que Deus, ao longo da história, tem usado homens e mulheres impolutos, incorruptíveis, né, em meio a uma geração imoral e decadente. Essa sociedade odierna, ela é imoral e decadente. Está indo de mal a pior. E aí, não são apenas declarações de um obreiro aqui num programa Escola Bíblica Dominical em Debate, mas aí os jornais estampam todos os dias essa imoralidade e essa falta de compromisso para com a sociedade, para com aquele desvalido, com aquele que está marginalizado na sociedade. E aí não quero entrar em outros detalhes, mas o fato é, o cristão ele tem que estar fora dessas coisas. Pelo contrário, se Deus colocou ele naquele ambiente político, ele tem que fazer a diferença, como assim fez Daniel, como assim fez José, como assim e outros personagens bíblicos, assim o pastor Fábio destacou, Isaías, Jeremias e tantos outros em ambientes políticos fez a diferença. Então, torça a Deus para que você, meu querido irmão, que tem essa vocação política, não da politicagem, nos sistemas corruptos, Deus te possa preservar com integridade, com moral e com, acima de tudo, os princípios e os valores eternos de Deus. É verdade, professor Soares. Meu querido telespectador,
Você que conhece algum político na sua cidade, no seu estado, no Brasil, enfim, conhece algum político, seja de qual partido for ou de qual esfera de atuação política ele trabalha, ao olhar para ele, ao se relacionar com ele, não pense somente numa pessoa que pode dar a você alguma coisa. Infelizmente, tem muitas pessoas, muitos eleitores e até muitos cristãos que quando olha para um político já quer saber o que é que ele vai me dar, o que é que ele vai fazer por mim, que benefício ele vai me trazer. Ao olhar para um político, pense também que ele é uma alma, ele precisa de Jesus e que ele, se ele não for um cristão verdadeiro, como diz a palavra de Deus, se todos não se arrependerem, todos igualmente perecerão. Então olhe para ele também com esse olhar de que ele é uma alma que precisa de Jesus, que precisa ouvir a palavra de Deus e que precisa também ser resgatado pelo Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, seja acadêmico ou seja político. Nós temos uma tendência muito grande, professor Soares, de pregar o Evangelho muito assim para pessoas que não oferecem nenhuma resistência. Eu vou pregar ali naquele bairro, naquela comunidade, naquele lugar, naquele grupo ali que eles gostam muito de ouvir, lá eles não têm nenhuma resistência. E assim a gente vai sendo seletivo na nossa evangelização e deixando de lado os acadêmicos, deixando de lado os políticos e os outros grupos que estudamos na lição passada. Nós temos que pregar a palavra de Deus a todo mundo, a toda criatura. Perfeitamente, né? O Evangelho é para todos. O Deus de Israel é um Deus inclusivo, né? Apenas não vai segregar as pessoas. Então é importante que aquele realmente que é anunciador das boas novas de salvação em Cristo Jesus possa ter essa consciência. É verdade. Meu querido telespectador, o nosso tempo já se foi. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe você que nos acompanha pelo canal 8, né, TV AD Mossoró, aqui pela TCM, como também pelo YouTube, na internet, no canal da nossa igreja AD Mossoró Oficial. Deus abençoe e ajude você. E o debate continua onde? Continua na nossa classe de Escola Bíblica Dominical da nossa congregação no próximo domingo. Vá à igreja, vá à escola dominical, você e sua família, e seja abençoado com o estudo da Palavra de Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe você e a paz do Senhor.